Cinema e a época anos 80. Estela, uma adolescente nesse período, vive todas as transformações ali da vida dela. As transformações dos adolescentes, o amor, e aí se apaixona, a escola, a relação com os pais. Tá tudo no filme Califórnia, da nossa colega querida Marina Persson, o primeiro longa de ficção da Marina, que tá aqui para falar desse longa hoje, junto com... Caio Blatt. Vou deixar você apresentar. Caio Blatt, que faz parte do elenco do filme. Marina, falar da adolescência, dos anos 80, para o seu primeiro longa, foi uma escolha porque é um tema que te fascina, é um tema que te chamou você para esse filme? Com certeza é um tema que me fascina, mas acho que mais do que isso, esse filme partiu muito da minha vontade de falar um pouco sobre a minha geração. Eu queria muito falar sobre como foi ser adolescente no Brasil naqueles anos 80, naquele começo dos anos, meio dos anos 80 ali quase, né? Que a gente tinha as diretas já, né? A gente estava saindo de 20 anos de ditadura. Isso teve uma força muito grande, eu acho, né? Que impactou todo mundo ali que viveu aqueles anos. A gente tinha uma cena cultural muito pulsante, né? A gente tinha bandas de rock aparecendo, com letras incríveis, né? Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, Ira. A gente tinha, né? Um rock diferente que estava vindo com também, né, florescendo ali naquele momento. E a gente tinha também a AIDS, né? São os primeiros anos da AIDS no mundo, então a epidemia estava no auge, era uma doença muito desconhecida, muito violenta e que estava ligada ao sexo. Então, a minha geração inteira, ela iniciou a vida sexual exatamente junto com a AIDS. E isso era uma coisa que eu queria muito falar sobre isso, né? Que eu estava conversando com o Caio, assim, a gente nunca teve uma relação sexual sem pensar em algum momento na AIDS, entendeu? Claro, isso permeou a iniciação sexual de quem era adolescente ali, naquele momento. E o Caio estava me lembrando bem, né, que a gente veio dos anos 70, né, dos anos A gente vinha de uma grande liberação de costumes, emancipação da mulher, e foi meio que uma freada brusca, assim, sexo... Chegou a minha vez, pode matar, chegou a minha vez e aí tinha uma outra conotação, né? Agora o Caio fica falando assim, a gente veio... O Caio é super jovem. O Caio, qual o período do filme? Cara, mas você Qual o uma período do filme? Depois. Não é de 81 a 84? 82 e 84. 82 e 84. Você tinha 4 anos, 4 anos. Né? Nossa, você estudou a biografia? Eu estudei a biografia, já que pensa o quê? Eu sou um adolescente dos anos 90, mas os anos 80 estão muito presentes na minha memória ainda de criança, as músicas, os costumes, os hábitos. Eu cresci, então ainda é muito presente para mim essa experiência. E tem no trailer do filme tem uma frase que é do John Lennon que você usa, que traduz um pouco essa história do filme, né? Que a vida é o que te acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Eu adoro essa frase do John Lennon. É demais. E ela, Estela, ela tem ela tá ali sonhando em viajar para Califórnia. Você faz o tio dela que mora lá na Califórnia, que é um cara super legal, dela, né? Que é um cara super legal, né? É incrível. Quando a Marina me mandou o roteiro, minha primeira leitura foi assim, eu sei quem é esse cara porque eu tive esse tio. Eu tive um tio que era caçula, que era mais doidão, com quem eu tinha muito mais liberdade até do que com os meus pais. Então, eu sei a importância de ter essa pessoa dentro da família, que vai falar com você de sexo, que vai tomar um drink e fumar um cigarro junto com você, coisas que você não faz com os pais. Então, essa cumplicidade é muito importante, uma pessoa com quem você tem essa intimidade. Eu conheci essa figura. Ah, que ótimo. E a Estela tem esse tio que está lá na Califórnia, ela fica fazendo todos os planos para essa viagem durante esses 2 anos. E a vida dela, tal. Mas isso eu acho que é uma coisa da vida mesmo, mas na adolescência tem muito isso, né? Porque na adolescência a gente se faz muitas perguntas, né? Fala, tipo, quem sou eu? Para onde eu vou? Qual é o meu lugar no mundo? E você fica fazendo esses planos. E esses planos, muitas vezes, eles não acontecem daquela maneira com que você sonhou, mas outras coisas acontecem. Acho muito e essas outras coisas são muito legais Acho também. muito lindo como ela idealiza o amor, né? Ela quer ficar com o gatinho do colégio, que é o loirinho surfista, gatinho, não sei o quê. E de repente ela vê que do lado dela... segura aí, aparece esse cara aí. De repente, do lado dela tem um cara que tem muito mais a ver com o jeito dela, né? Isso todo mundo acho que passa por isso, idealiza aquela gatinha do colégio. Quando você vê aquela sua melhor amiga, que você tem na vida, é a pessoa que tem tudo a ver com você. A gente entrevistou, o elenco
jovem, fresco. Mais jovem. Mais porque jovem. Esse aqui também é Não, eu tô jovem. velho, Então, tio é Carlos. verdade. Tio Carlos, Tá legal, incrível. O Caio Orovix, inclusive, ganhou prêmio, né? O Caio Urvix ganhou prêmio no Festival do Rio e a Clara Galo ganhou prêmio no Mix Brasil de interpretação. Então, 2 jovens atores premiados, olha só. Muito bem. Então, a gente vai ouvir 2 jovens atores premiados falando do filme. O JM é um menino, ele é um dark, né? O menino tá adolescente, é um dark que está vivendo ali novas descobertas e ele, pelo movimento pós-punk, ele ouve muito The Cure, ele gosta de Smiths. Então, o universo dele na música e também na literatura é muito específico, assim. Ele lê Camus, ele lê Rimbaud, enfim, ele é um menino muito culto e muito seguro, assim. Ele é bissexual, assumido, assim, então isso fica simples no filme, assim, não é muito explícito, que chega na vida da Estela um pouco pra abalar, assim. É mesmo. Acho que eu fui pego cheirando cocaína no colo do professor. Ah, não, pera. Ou será que eu tentei botar fogo na diretoria, né? Acho que foi isso, né? A Estela, ela é uma menina, né, de classe média alta. E aí, na figura do tio e na figura do JM, ela vai atrás de coisas que ela não conhece, de coisas que a família proíbe ou não acha ok, assim. Então, acho que isso é muito legal, uma personagem principal feminina que vai atrás, que não tem essa coisa da sexualidade, tipo, quero casar e perder a virgindade depois do casamento. Meu amor se zangou, de ciúme chorou, não quer ficar mais ao meu lado. Vocês já se conheciam antes do filme, no set de filmagem? Foi ali? Como é que... A gente se conheceu no reteste, né? Eu fiz o primeiro teste, a Clara também, aí já no segundo teste a gente fez junto, assim, e foi mesmo isso, assim, foi um encontro, foi incrível, assim, acho que era pra ser, tinha que ser, e foi, ela tive que aguentar um pouco, ela, sabe, um pouquinho chato, assim. Eu saí assim do cinema bem apaixonada pela Estela. Eu acho ela uma menina super legal. Ela é muito E aí tem legal. uma história que é o seguinte: começa com a primeira menstruação dela e termina com a primeira transa. Mas aí, logo na primeira cena, você sabe que ela vai se transformar total. E quando termina o filme, você fala, eu não vou ver no que ela se transformou, porque também tem outra transformação. É um período ali, né, muito fundamental da vida, né? Eu queria que muito... que você recortou, né, Marina? Eu queria falar justamente sobre isso, assim, do ponto de vista feminino, que é uma coisa que às vezes isso é pouco explorada, eu acho que ainda no cinema brasileiro, pelo menos assim, da adolescente, da criança que vira adolescente, do adolescente que vira mulher, né? E que todas as transformações, o que passa nesse período, exatamente isso que você falou, entre a primeira menstruação, a primeira transa dela, o que acontece ali, né? Que esse turbilhão de coisas e de desejos e de perguntas e de inseguranças e, né, essa tempestade hormonal, enfim, é toda uma grande confusão, assim, né? Eu queria falar sobre isso. Assim. E o Caterpillar, que é a música do filme, é uma música que fala de transformação, né? Que é isso, a Caterpillar é a lagarta que vira borboleta, exatamente. A trilha é muito legal. Porra, E a trilha ajuda a contar a história, né? Você teve todo um trabalho na trilha ali de escolher essas músicas e a gente que estava acompanhando a Marina montar o filme. Você sabe o quanto eu lutei por aquelas músicas. Nossa, ela falou, eu tô tentando essa, Foi eu tô difícil. tentando. É porque tem muita música internacional, né? Mas eu achava que a questão da música não era só porque... claro que é também porque eu gosto muito de música e de cinema. Sempre foram as minhas 2 maiores paixões. Eu queria muito juntar isso, né? E ter um filme que tivesse uma trilha bacana. Mas porque também, como é um filme de baixo orçamento, que se passa nos anos 80 e foi filmado em 2014, uma maneira de você trazer a ambientação para a época, né? Já que eu não podia fazer reconstituição de época, trancar a rua e botar um monte de carros coloridos, tipo Variantes e Brasílias e Opalas coloridos, porque agora, hoje em dia, os carros são todos pretos e cinza. Uma maneira de fazer isso é botando músicas que marcaram aquela época.
É uma coisa imediata, né? A música já lembra emoções, já lembra memórias, a música já te leva imediatamente já te leva para aquele momento, né? Já te leva para lá. E tem os filmes também, né? Eu usei algumas imagens de arquivo, né? De filme do Pichote, do Hector Babenco, Cidade Oculta, do Chico Botelho. Tem algumas cenas de filmes que conseguiram captar, né? Imagens de São Paulo naqueles anos ali. E aí a gente tem, na hora que você vê o Vale do Anhangabaú com carros passando embaixo, aí, nossa, era assim, caramba. A gente tem uma cena agora do Caio Blá e a gente tá falando da relação que o personagem da Estela tem com o tio Carlos, e a gente separou uma ceninha bacana para vocês olharem. Oba. Você já se apaixonou, tio? Eu? É. Milhões e milhões de vezes. E como foi? Algumas vezes foi ruim, doeu. Agora outras... Melhor que show de bola. Pô, então, bom mesmo, hein? Ela é apaixonada por boi, né? Total. Ô, Caio, você é um cara que é super onipresente na produção nacional. A gente sempre vê um filme e você aparece nele. Eu vou me escondendo, assim. Quantos filmes? A gente vem conversando com você fez mais de 30 filmes. Uns 30 longas. Você tem 30 longas, mais ou menos? E de respeito esse currículo. Mas eu comecei cedo, né? Não tem que... Você começou cedo. Agora, Claro, né? Inclusive, a gente pode provar que ele começou cedo, não no cinema, mas ele começou cedo aqui nos estúdios da TV Cultura. Quer ver? Olha aí. Mas se a ressonância pode ocorrer em meios tão diferentes, como a água e o sólido, o ar e o sólido, ela também pode acontecer em instrumentos diferentes? Como assim? Bom, eu quero saber se além do violão e do violino, a ressonância acontece também em outros instrumentos. Claro, e esse exemplo que eu mostrei para você está relacionado com esses outros instrumentos, que são os instrumentos de sopro. Obrigado, amei. Tá vendo? Aí, ó, é bom relembrar, não? Isso aconteceu exatamente aqui, nesse estúdio. Nesse aqui que a gente tá. Em 1994, são 20 anos, né? Pois é. 21. E aí a gente fica pensando o seguinte, ó, aí a gente tá falando que você tem 30 filmes. Como é que a sua carreira foi te levando para o cinema? Cara, isso é legal, é uma pergunta legal, porque eu era um ator muito de televisão, comecei aqui na TV Cultura, fui para o SBT fazer novelas e fui para a Globo fazer novelas. E chegou um determinado momento que eu estava ali como galanzinho de novela, eu era campeão de cartas na Rede Globo, galãozinho, e eu tinha muito vontade de quebrar essa imagem, porque eu vinha, ao mesmo tempo que eu fazia muita novela, eu cresci no teatro aqui em São Paulo, uma cena mais alternativa, eu cresci na Praça Roosevelt e tal. E aí surgiu uma oportunidade, que foi o filme do Alexandre Stockler, Cama de Gato, que era um filme super radical, que a proposta era fazer tudo à Vera mesmo, ficar nu, tinha uma cena de estupro muito violenta e tal. E eu era um anjo na novela das 7. Eu era um anjo na novela das 7 e fiz um filme que o moleque era um criminoso, um assassino, um estuprador, e tudo feito de uma forma muito real. Tanto que o site nos Estados Unidos, onde a gente pôs o suporte do filme, tirou do ar achando que era um snuff movie, que era de verdade, o estupro e tal. Então foi uma quebra total de imagem. Eu era um anjinho da novela das 7 e no cinema eu era um estuprador, mostrei que eu era um ator disposto a fazer qualquer coisa ousada e arriscada. E a partir daí vieram vários convites de Cláudio Assis, entendeu? Essa sua primeira escolha fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E o cinema é muito assim, né? A pessoa te vê ali quebrando uma coisa e ela te chama também para continuar nesse... Então, o cinema funciona muito assim, as pessoas que você vai conhecendo, um trabalho chama o outro. Sim. E aí foi assim, eu sempre optei no cinema por trabalhos mais radicais, mais autorais, mais arriscados, fazendo um paralelo com a minha carreira na televisão, que é mais, né, novela, fiz muitas novelas das 6, muitas novelas das 7. Então, eu consegui equilibrar isso, que é muito difícil, eu consegui ao longo desses últimos 15 anos e equilibrando isso. E eu tenho a impressão que você tem que tomar uma decisão ali, porque senão você se torna o galã e aí já era, né? É isso, você fica um pouco rotulado. Fica preso naquele personagem, você fica naquele preso naquele arquétipo, estereótipo. E a televisão faz bastante isso. É difícil você sair de uma prateleira quando a televisão te coloca. E aí foi ótimo, porque aí a própria Globo começou a me colocar em personagens mais estranhos, em personagens mais ousados. E aí eu fiquei com essa liberdade, que eu acho que é a mais importante que o ator pode ter na carreira, que é fazer qualquer coisa, né? Me chamam... E eu tenho uma cara muito comum. O Celton uma vez falou isso, que os atores brasileiros, se você for reparar que trabalham mais, eles têm cara muito comum. Se você pegar o Celton, o Lázaro, o Wagner, ninguém é galã, né? Todos têm cara comum. Então, eu fiz um moleque no Capão, no filme Brother, que quando a gente foi apresentar em Berlim,
a gente foi pra mesa depois do filme e alguém falou assim, eu quero fazer uma pergunta ali pro produtor. Aí eu olhei e falei assim, não, eu sou o ator do filme. E aí tinha 2.000 pessoas na sala de cinema, fizeram assim, oh! E ninguém tinha me reconhecido. Que ótimo. Isso pra mim é a melhor resposta que um trabalho pode ter. O meu filho, quando estava crescendo, eu mostrei pra ele o cartaz do Brother e falei, quem é esse filho? Ele falou, um moço. Então isso para mim, meu filho não me reconheceu no cartaz do filme. Então esse é o meu objetivo, assim. Mas acho que você também tem um corpo disponível, assim, porque, por exemplo, para fazer o tio Carlos, eu precisava de um ator que não fosse, assim, bombado, né? E muitos atores têm isso hoje em dia, né? Eles têm um corpo, assim, muito definido de academia e tal, que, por exemplo, filme de época já não dá para fazer, não dá mais, né? porque já não é essa estética. E o Caio já é magro e tal, então tinha essa coisa também de ter uma, né, além de ser um puta ator, porque eu não escolhi ele pelo só físico, não foi só por causa do seu corpinho, tá? Você veio pelo seu talento, óbvio, mas assim, não adiantava vir, entendeu? Com um corpo todo que não tivesse a cara do personagem. Eu acho que tem... E eu sempre falo isso pros atores, gente, malha um pouquinho menos, dá uma maneirada, porque parem a de gente se não tatuar, é todo né? personagem. Os atores agora estão todos cobertos de tatuagem. Parem de se tatuar também. Mas você tem tatuagem, tá mas falando? é desse tamanho. Façam pequenas tatuagens. E, por favor, vejam Califórnia, né? Terminando 3 aqui. de dezembro nos cinemas. E olha, vou falar, porque isso é uma coisa que eu já falava quando eu estava aqui na cultura, mas eu sempre falo assim, filme brasileiro tem que ver tá ali. Na primeira semana, porque senão o filme não consegue se sustentar para chegar numa segunda semana. Se ele não vai bem no primeiro final de semana, as pessoas tiram sem dó nem piedade e a gente está ensanduichado entre os Jogos Vorazes e Star Wars. Então, assim, Não, a gente vai vá bombar. no cinema na primeira semana, depois... Não, o que eu digo, vá logo, é isso que eu tô dizendo. E é o seguinte, é um filme, eu acho que é um filme de formação, não é um filme para adolescentes, é um filme sobre esse momento da adolescência, então vale a pena Eu ia ver, falar né? que eu acho que a Marina conseguiu de uma forma muito genial, que é o seguinte, quem é adulto e vai ver o filme fica apaixonado, lembrando das memórias. E quem é jovem e vai ver o filme se envolve com as situações que a menina está vivendo da mesma forma. Então o filme pega da mesma forma os adolescentes, a garotada e os tiozinhos, como eu, o tio Carlos, que vão ali para lembrar dessa época. Né? Então, tios e sobrinhos, juntos no cinema. Obrigada, viu, Marina? Obrigada a você, que bom estar aqui. Super obrigado. Beijo, Caio.